Vamos lá para mais uma da minha série, assim, as dúvidas mais frequentes dos meus estudantes de psicologia, especialmente dos meus estudantes do último ano e também dos psicólogos com menos tempo de formação. E se o paciente me faz uma pergunta, respondo ou não respondo essa pergunta? Essa é uma pergunta dificílima até para mim responder para vocês. Por quê? Porque nós não temos uma regra. Isso faz com que a psicologia, neste aspecto, seja muito difícil de ser apreendida, de você conseguir dominar a prática da psicologia. Veja que eu falei psicologia porque neste caso eu estou englobando psicanálise, TCC, existencial humanismo, Gestalt. Mas vamos focar na psicanálise. Se o paciente te faz uma pergunta, eu sempre vou responder a mesma coisa para você, né, que quer saber isso. Rapidamente, você tem que pensar, antes que você possa dizer alguma coisa, você precisa pensar por que ele está te fazendo essa pergunta. Porque para nós em psicanálise importa muitíssimo se o seu paciente está te fazendo uma pergunta para ele saber alguma coisa sobre você na sua individualidade. Por quê? Porque nós não queremos servir de modelo de comportamento para o paciente. Outras abordagens da psicologia trabalham de outras formas. Na psicanálise, um psicanalista tem que se abster de ocupar o lugar de modelo identificatório de comportamento para o paciente. Claro que os pacientes querem saber o que eu penso sobre o que eles estão dizendo. Se fosse eu no lugar deles, o que eu faria? Que decisão eu tomaria? É nessa hora que você não pode responder, você tem que se abster de responder e de alguma forma voltar essa pergunta para o paciente. Parece um clichê. Aliás, tem um bem clichê, né? Sobre isso em psicanálise, né? Como é que você pensa isso? Mas você pode voltar a pergunta para o paciente de várias formas diferentes e ao longo da sua carreira profissional, você vai encontrar o seu estilo próprio. Se uma paciente pergunta, Camila, se fosse você nessa situação, o que você faria? Muitas vezes, gente, o silêncio absoluto não é muito adequado. Ou seja, você pode falar alguma coisa, porém sem responder à pergunta. Então você pode falar, por exemplo, o seguinte, fulano, talvez interesse muito mais aqui para nós saber como que você pensa isso do que como eu penso, não é verdade? Esse é um jeito de falar. Um outro jeito de falar bom, eu até tenho algumas ideias sobre isso, mas eu gostaria mais de saber o que você pensa, como é que você está conduzindo esse pensamento. Esse é outro jeito de falar. Observe que eu estou te dando opções de você falar alguma coisa, porém não respondendo à pergunta específica que o seu paciente te fez. E nesse caso, ele está buscando uma identificação, porque o seu paciente, supõe que você resolveu já todas as suas questões, né? Que você é uma pessoa, entre aspas, bem resolvida, que ele nunca vai saber se você é ou não, porque você não vai contar isso para o seu paciente. Mas ele supõe que você é uma pessoa bem resolvida, então ele quer saber de você o que você faria se você estivesse no lugar dele. Nessa hora você não pode responder em hipótese alguma. Muitas vezes o paciente faz uma pergunta porque ele quer saber da sua vida pessoal. Novamente, o Freud já dizia isso, assim, porque se o paciente está interessado na vida pessoal do analista, isso significa resistência. Ele não está pensando na vida pessoal dele e está interessado na vida pessoal do analista. A gente se abstém de responder também. Muitas vezes é sutil a pergunta. Eu gosto quando elas são sutis e que a gente consegue aprender a escutá-las. Nossa, tava um trânsito para vir aqui hoje, né? Você pegou muito trânsito vindo para cá hoje também, Camila?
E várias vezes eu falo, o trânsito tá cada dia pior, né? Nesse meu comentário, o trânsito tá cada dia pior, eu falei alguma coisa, mas eu não respondi à pergunta se eu peguei muito trânsito ou não. Né? Muitas vezes falam, nossa, o trânsito tava tão ruim, eu vim de longe, você vem de muito perto, você pegou pouco trânsito? Então ele quer saber se você mora aqui perto do seu consultório, ele quer saber sobre a sua vida. No tempo do Freud, né, não existia nada do que existe hoje. Hoje, por exemplo, você tem um Instagram onde você coloca coisas da sua vida pessoal. A gente pode até falar sobre isso em outro momento. Mas em psicanálise, para um psicanalista, é sempre importantíssimo que, ao seu paciente te fazer uma pergunta, rapidamente você precisa pensar o que será que ele está de fato me perguntando quando ele faz essa pergunta. Quer ver? Eu vou te dar um outro exemplo de uma pergunta capciosa. Você é formada há muito tempo? Ou, que idade você tem? O paciente ele não está interessado em saber se você é formada há 10 anos, 5 anos, 3 anos. Ele está querendo saber se você tem bagagem suficiente para entender o que ele veio falar. É isso que ele está querendo saber. Se um paciente que está falando sobre casamento, com dificuldades de casamento, ele vai dar uma olhada, mapear você para saber se você é casado ou não e vai te fazer essa pergunta. Se ele está falando de filhos, dificuldade com filhos, ele te pergunta, você tem filhos? Claro, que é mais fácil você responder sim, não e fim de papo. Só que como a gente está falando da vertente da psicanálise, o olhar da psicanálise para isso é sempre, o que será que ele está me perguntando? Fulano, você está querendo saber se eu estou entendendo o que você está querendo dizer sobre maternidade? Eu estou entendendo sim. Por quê, né, gente? Abrindo parênteses, afinal de contas, você não precisa, né, nenhum psicólogo, nem médico precisa ter vivenciado como experiência própria uma série de situações das quais nós somos capazes de tratar, de lidar, de compreender empaticamente. Bom, espero ter ajudado vocês a pensar um pouco sobre como resolver essa questão das perguntas dos pacientes para vocês.